Fala aí, turma, um ótimo domingo para todos vocês e vamos de mais uma prova simulada do Detran para vocês estarem praticando e se preparando para a prova de vocês. Não se esqueçam, turma, já deixe aquele like e no final do vídeo coloquem nos comentários como que vocês se saíram nas questões, combinado? Então vejamos aí, turma, a questão de número 1 diz o seguinte: como deve ser utilizada a buzina? Alternativa A, em toques breves, como advertência para evitar acidentes. Alternativa B, em toques longos, como advertência para evitar acidentes. Alternativa C, em toques breves e longos, a fim de apressar os pedestres. E alternativa D, em toques prolongados para liberar o trânsito. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão: como deve ser utilizada a buzina? A resposta correta é a letra A, em toques breves como advertência para evitar acidentes, tá bom? Lembre-se disso. Então, vocês observando as alternativas, apareceu alguma alternativa dizendo para dar toques longos ou prolongados, eliminem essas alternativas, tá bom? Vocês vão considerar elas como armadilha. Vamos à próxima questão, turma. Agora vejamos a questão de número 2, turma. Complete a questão. A velocidade, vejam, entre as alternativas aparece a palavra máxima e a palavra mínima, a primeira palavra das alternativas, tá bom? Então vocês vão ver aí qual é a velocidade que vocês vão colocar, a velocidade máxima ou a velocidade mínima. Não poderá ser, aí vocês vão ver se será superior ou inferior à metade da máxima permitida, salvo em situações especiais, trânsito com fluidez lenta e adversidades climáticas. Qual dessas alternativas aí, turma, completa a questão? Analisem. Vejam com bastante atenção. E vamos à questão e já dando a resposta, tá bom? Vamos lá. A velocidade mínima não poderá ser inferior à metade da máxima permitida, salvo em situações especiais, trânsito com fluidez lenta e adversidades climáticas. Então, quem escolheu a alternativa D como correta acertou a questão. E só lembrando a vocês que se o condutor estiver transitando com a velocidade inferior à metade da máxima, ele estará cometendo uma infração média de acordo com o artigo 219 do CTB, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora vejamos a questão de número 3. A pessoa que pretende candidatar-se à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, que é a CNH, deve possuir a seguinte documentação. Alternativa A, cadastro de pessoa física, que é o CPF, e título de eleitor. Alternativa B, título de eleitor apenas. Alternativa C, documento de identidade. E alternativa D, cadastro de pessoa física, que é o CPF, apenas. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão novamente. A pessoa que pretende candidatar-se à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação deve possuir a seguinte documentação. A resposta correta é a letra C de casa. É o documento de identidade, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Agora a questão de número 4. A energia elétrica utilizada pelo carro é fornecida. Alternativa A, pela bateria e carburador. Alternativa B, pelo alternador e bobina. Alternativa C, pelo carburador e gerador. E alternativa D, pela bateria e alternador. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem.
E vamos à questão: a energia elétrica utilizada pelo carro é fornecida? A resposta correta está na alternativa D de dado, pela bateria e alternador, tá bom? Então, quem escolheu essa alternativa como correta acertou a questão. Questão de número 5. Se o infrator não for identificado, de quem é a responsabilidade pela multa e pontuação? Alternativa A, pelo embarcador. Alternativa B, pelo transportador. Alternativa C, pelo proprietário. E alternativa D, pelo condutor. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. Vejamos aí a questão novamente. Se o infrator não for identificado, de quem é a responsabilidade pela multa e pontuação? A resposta correta, quem escolheu a letra C, acertou a questão. A responsabilidade será do proprietário do veículo, tá bom? Então essa é a alternativa correta da questão. Agora vejamos a questão de número 6, turma. A identificação do documento de habilitação e da autoridade expedidora são registrados. Alternativa A no Renavan, alternativa B no Renache, alternativa C no Cetran e alternativa D no Renacom. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. Vejam a questão e as alternativas. E vamos à questão novamente. A identificação do documento de habilitação e da autoridade expedidora são registrados. A resposta correta é a letra B de bola. Registrados no Renache. Essa é a alternativa correta da questão, tá bom? Vamos à próxima questão, turma. Agora, a questão de número 7, a infração gravíssima acarretará ao condutor, alternativa A, 5 pontos, alternativa B, 3 pontos, alternativa C, 7 pontos e alternativa D, 4 pontos. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão, a infração gravíssima, certo? Olha a palavra-chave da questão. Acarretará ao condutor. A resposta correta é a letra C de casa. Acarretará 7 pontos, tá bom? Lembrando a vocês que 3 pontos corresponde à infração leve, 4 pontos à infração média e 5 pontos à infração grave, tá bom? Guardem e memorizem isso aí e vamos à próxima questão. Agora vejamos a questão de número 8, turma. O condutor de veículo que estiver habilitado na categoria A poderá dirigir inicialmente. Alternativa A, veículo motorizado de 2 ou 3 rodas, somente com carro lateral. Alternativa B, veículo motorizado de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral. Alternativa C, veículo motorizado de 2 ou 4 rodas, com ou sem carro lateral. E alternativa D, veículo motorizado de 2 rodas, com ou sem carro lateral. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. O condutor de veículo que estiver habilitado na categoria A, certo? Poderá dirigir inicialmente. A resposta correta está na alternativa B de bola. Veículo motorizado de 2 ou 3 rodas, com ou sem carro lateral. Essa é a resposta correta da questão, tá bom? Vamos à próxima questão, turma. Agora vejamos a questão de número 9. Qual o nome correto da placa abaixo? Observem a placa. Alternativa A, ventania. Alternativa B, vento frontal. Alternativa C, vento lateral.
E a alternativa D, vento forte. Qual dessas alternativas correspondem com a placa ao lado? Analisem. E vamos à questão. Qual o nome correto da placa abaixo? A resposta correta é a letra C de casa, vento lateral, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Agora vejamos o que diz a questão de número 10, turma. Quanto aos carros de som e outros veículos que produzem som e barulhos nas vias, é incorreto afirmar. Alternativa A, que não é necessário de autorização especial do CONTRAN para esse fim. Alternativa B, que se transitarem em desacordo com a lei serão penalizados. Alternativa C, que necessitam de autorização especial do CONTRAN. E alternativa D, que será penalizado com infração grave, multa com retenção do veículo. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem, vejam a cada uma das alternativas com bastante atenção. E vamos à questão. Quanto aos carros de som e outros veículos que produzem som e barulhos nas vias, é incorreto afirmar. A resposta correta é a letra A. É incorreto afirmar que não é necessário de autorização especial do CONTRAN para esse fim, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Agora, a questão de número 11. O condutor no trânsito deve ter percepção e respeito às expectativas das pessoas, adotando uma postura adequada. Alternativa A, sendo cuidadoso e atento. Alternativa B, sendo cuidadoso e ousado. Alternativa C, sendo agressivo e rápido. E alternativa D, sendo decidido e agressivo. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vejamos a questão novamente. O condutor no trânsito deve ter percepção e respeito às expectativas das pessoas, adotando uma postura adequada. A resposta correta é a letra A, sendo cuidadoso e atento. Então, quem escolheu a letra A como correta, acertou a questão. Vamos à próxima questão, turma. Agora, a questão de número 12. O velocímetro é importante para o condutor. Alternativa A, porque indica a quilometragem percorrida pelo veículo. Alternativa B, porque permite ao condutor diminuir a velocidade e fazer mudança de marchas. Alternativa C, porque indica a velocidade desenvolvida pelo veículo. E alternativa D, porque impede que o veículo atinja uma velocidade superior a 80 km por hora. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem, vejam a questão e as alternativas. E vamos à questão novamente. O velocímetro, certo, é importante para o condutor, porque indica a velocidade desenvolvida pelo veículo. Então, quem escolheu a letra C como correta, acertou a questão, tá bom? Vamos à próxima questão. Agora vejamos a questão de número 13. Os veículos que causam poluição da atmosfera são do tipo: alternativa A, tração animal. Alternativa B, automotores. Alternativa C, elétricos. E alternativa D, tração humana. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vejamos a questão novamente. Os veículos que causam poluição da atmosfera são do tipo automotores. Então, quem escolheu a letra B de bola como correta, acertou a questão. Vejamos agora, turma, a questão de número 14. A placa A8 indica, vejam a placa, alternativa A, interseção em T.
Alternativa B, bifurcação em Y. Alternativa C, via lateral à esquerda. E alternativa D, via lateral à direita. Qual dessas alternativas correspondem com a placa ao lado? Analisem. E vejamos a questão. A placa A8 indica a resposta correta é a letra A, interseção em T, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Questão de número 15. O candidato portador de deficiência auditiva igual ou superior a 40 decibéis não poderá conduzir veículos. Alternativa A da categoria A, alternativa B da categoria C, alternativa C da categoria B e alternativa D, todas estão corretas. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vejamos a questão. O condutor portador de deficiência auditiva igual ou superior a 40 decibéis não poderá conduzir veículos da categoria C. Então, quem escolheu a letra B como correta acertou a questão, beleza? Vamos à próxima questão, turma. Agora vamos à questão de número 16. Qual a finalidade da sangria no sistema de freios? Alternativa A, aumentar a pressão do pedal de freio. Alternativa B, manter a altura do pedal constante. Alternativa C, eliminar bolhas de ar do sistema de freio. E alternativa D, evitar que as lonas se atritem no tambor de freio. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Qual a finalidade da sangria no sistema de freios? A resposta correta é a letra C de casa. Eliminar bolhas de ar do sistema de freio, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Questão de número 17. Com relação ao meio ambiente, as queimadas provocam. Alternativa A, reflorestamento natural. Alternativa B, aumento da emissão de gás carbônico. Alternativa C, insônia. E alternativa D, aumento dos clorofluorcarbonetos. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem, vejam a cada uma das alternativas. E vamos à questão. Com relação ao meio ambiente, as queimadas provocam. A resposta correta é a letra B de bola, aumento da emissão de gás carbônico, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Vejamos a questão de número 18. A placa de sinalização de trânsito significa, vejam a placa, alternativa A, proibido usar corneta, alternativa B, proibido sinal sonoro, alternativa C, permitido acionar buzina e alternativa D, proibido acionar buzina ou sinal sonoro. Qual dessas alternativas correspondem com a placa ao lado? Analisem. E vejamos aí, turma, a placa de sinalização de trânsito significa. A resposta correta está na alternativa D de dado. Proibido acionar buzina ou sinal sonoro, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Agora a questão de número 19. Qual a validade da permissão para dirigir? Alternativa A, 5 anos. Alternativa B, 10 anos. Alternativa C, 12 meses. E alternativa D, a mesma do exame médico. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos à questão. Qual a validade da permissão para dirigir? A resposta correta está na alternativa C de casa, 12 meses, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Agora vejamos a questão de número 20. Como se classificam os veículos?
Alternativa A, categoria, espécie e particular. Alternativa B, categoria, especial e misto. Alternativa C, categoria, espécie e tração. E alternativa D, categoria, espécie e de aluguel. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vejamos aí, turma, como se classificam os veículos. A resposta correta é a letra C de casa, categoria, espécie e tração, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Agora vejamos a questão de número 21, turma. Os ruídos emitidos pelo funcionamento do motor de um veículo são controlados. Alternativa A, pelo carburador. Alternativa B, pelo radiador. Alternativa C, pelo catalisador. E alternativa D, pelo silenciador. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vejamos aí, turma, os ruídos emitidos pelo funcionamento do motor de um veículo são controlados pelo silenciador. Então, quem escolheu a alternativa D como correta, acertou a questão. Vejamos agora, turma, o que diz a próxima questão. Agora, a questão de número 22. Qual o prazo da renovação da CNH para condutores com menos de 50 anos? Alternativa A, 10 anos. Alternativa B, 3 anos. Alternativa C, 5 anos. E alternativa D, 2 anos. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Qual o prazo da renovação da CNH para condutores com menos de 50 anos? Essa é a palavra-chave da questão. Menos de 50 anos. A resposta correta é a letra A, 10 anos, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Então, lembre-se, se o condutor tem menos de 50 anos, o prazo da renovação será de 10 em 10 anos. Agora, para os condutores que têm idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos, lembre-se que o prazo da renovação será de 5 em 5 anos. Agora, para os condutores que têm mais de 70 anos de idade, o prazo da renovação, turma, será de 3 em 3 anos, tá bom? Anotem isso aí, turma, e vamos à próxima questão. Agora, a questão de número 23. São dispensados de placa dianteira os veículos. Alternativa A, de 2 ou 3 rodas. Alternativa B, de 4 rodas. Alternativa C, de 2 rodas apenas. E alternativa D, de 3 rodas apenas. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão, turma. São dispensados de placa dianteira os veículos de 2 ou 3 rodas. Então, quem escolheu a letra A como correta, acertou a questão. E não se esqueçam, turma, apareceu a palavra apenas. Lembre-se que 90% das vezes essa alternativa será considerada como armadilha, tá bom? Vamos à próxima questão. Questão de número 24. A placa A43 indica, observem a placa, alternativa A, aeroporto, alternativa B, aviação, alternativa C, avião e alternativa D, avião caça. Qual será a resposta correta aí da questão? Analisem. E vejamos lá, a placa A43 indica aeroporto, pessoal. Então, a resposta correta está na alternativa A. Agora, turma, questão de número 25. Podemos retirar uma vítima do veículo antes da chegada do socorro especializado, quando, alternativa A, houver perigo imediato de incêndio. Alternativa B,
quando o socorro demorar a chegar. Alternativa C, quando a vítima estiver se sentindo bem. E a alternativa D, quando o cinto de segurança estiver dificultando a respiração. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão, turma? Analisem, vejam com bastante atenção. E vamos à questão: podemos retirar uma vítima do veículo antes da chegada do socorro especializado quando? A resposta correta é a letra A, quando houver perigo imediato de incêndio, tá bom? Lembre-se que só nessa situação poderá ser feita a retirada de uma vítima do veículo antes da chegada do socorro especializado, tá bom? Vamos à próxima questão, turma. Questão de número 26. A contaminação do ar por partículas originadas pela atividade humana significa: alternativa A, poluição atmosférica. Alternativa B, poluição sonora. Alternativa C, ocorrência de fenômenos naturais. E alternativa D, nenhuma das alternativas. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão: a contaminação do ar por partículas originadas pela atividade humana significa... A resposta correta é a letra A, poluição atmosférica, beleza? Essa é a resposta correta da questão. Agora vejamos a questão de número 27. Quais são os dois tipos de poluição causados pelos veículos? Alternativa A, poluição do ar e sonora. Alternativa B, poluição radioativa e do ar. Alternativa C, poluição tóxica e sonora. E alternativa D, poluição do ar e tóxica. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vejamos a questão: quais são os dois tipos de poluição causados pelos veículos? A resposta correta é a letra A, poluição do ar e sonora, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Vamos à próxima questão, turma. Vejamos o que diz a questão de número 28. Dar passagem pela esquerda quando solicitado. Alternativa A é uma opção do condutor. Alternativa B, só deve ser permitido quando se tratar de motocicletas. Alternativa C é apenas uma questão de educação e cortesia. E a alternativa D é dever de todo condutor de veículo automotor. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos à questão novamente: dar passagem pela esquerda quando solicitado. A resposta correta está na alternativa D de dado. É dever de todo condutor de veículo automotor, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Agora vejamos a questão de número 29. Agir como um verdadeiro cidadão na direção do veículo é... Alternativa A, ter conhecimento e respeitar as leis, atuando como defensor do ambiente saudável. Alternativa B, planejar as atividades diárias para circular o mínimo possível com o veículo. Alternativa C, manter sacola plástica no interior do veículo para jogar o seu lixo e o dos passageiros. E alternativa D, todas as alternativas estão corretas. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos à questão: agir como um verdadeiro cidadão na direção do veículo é... A resposta correta é a letra D de dado. Todas as alternativas estão corretas. Lembre-se que 90% das vezes essa será a alternativa correta da questão, tá bom? Não se esqueçam disso, turma, e vamos à próxima questão.
Agora vejamos a questão de número 30, turma. A placa de sinalização de trânsito significa, observem a placa, alternativa A, largura máxima permitida, alternativa B, largura limitada, alternativa C, comprimento máximo permitido e alternativa D, comprimento limitado. Qual dessas alternativas correspondem com a placa ao lado? Analisem. E vamos à questão novamente. A placa de sinalização de trânsito significa... A resposta correta, turma, é a letra B de bola. Ela significa largura limitada, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Vamos agora ao nosso segundo simulado. Acompanhe aí. Então vamos lá, turma. A questão de número 1 diz o seguinte: qual sistema tem por finalidade transmitir a força do motor às rodas? Alternativa A, de transmissão. Alternativa B, de direção. Alternativa C, sistema de alimentação. E alternativa D, sistema de freio. Qual será a resposta correta aí da questão? Analisem. E vejamos a questão. Qual sistema tem por finalidade transmitir a força do motor às rodas? A resposta correta é a letra A, de transmissão. Essa é a alternativa correta aí da questão, tá bom? Vejamos agora a próxima questão. Questão de número 2. Em local sinalizado com linha de divisão simples seccionada, o condutor, alternativa A, deverá aumentar a velocidade. Alternativa B, não poderá ultrapassar. Alternativa C, poderá efetuar ultrapassagem. E alternativa D, não poderá transitar. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão novamente. Em local sinalizado com linha de divisão simples seccionada, certo? O condutor... A resposta correta é a letra C de casa. Poderá efetuar ultrapassagem, tá bom? Se no caso essa linha de divisão fosse simples, contínua, aí sim o condutor não poderia efetuar ultrapassagem, tá bom? Guardem e memorizem isso e vejamos agora o que diz a próxima questão. Questão de número 3 é equipamento dos veículos que reduz a emissão de gases poluentes. Alternativa A, catalisador. Alternativa B, cano de descarga. Alternativa C, nebulizador. E alternativa D, ar-condicionado. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. É equipamento dos veículos que reduz a emissão de gases poluentes. A resposta correta é a letra A. É o catalisador, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Questão de número 4 são órgãos fixos do motor, exceto alternativa A, cilindros, alternativa B, biela, alternativa C, blocos do motor e alternativa D, cabeçote. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. São órgãos fixos do motor, exceto... A resposta correta é a letra B, turma. É a biela, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Vejamos agora o que diz a próxima questão. Questão de número 5 diz o seguinte: no método básico para dirigir, é direção defensiva considerada de alto risco. Alternativa A, defensiva. Alternativa B, preventiva. Alternativa C, corretiva. E alternativa D, normal.
Qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão no método básico para dirigir. É direção defensiva considerada de alto risco. A resposta correta é a letra C de casa. É corretiva, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Questão de número 6. Muda a característica da velocidade e atua em direção ao centro da curva. Alternativa A, a força centrípeta. Alternativa B, a aderência. Alternativa C, a força centrífuga. E alternativa D, a transferência de massas. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão. Muda a característica da velocidade e atua em direção ao centro da curva. Esse ao centro, vocês vão entender que se trata para dentro da curva. A resposta correta é a letra A, a força centrípeta. Essa é a resposta correta da questão. Então lembre-se, se a questão estivesse se tratando da força que joga o carro para fora da curva, aí se trata da força centrífuga, tá bom? Vejamos agora o que diz a próxima questão. Questão de número 7. Após a aprovação no exame de direção veicular, o candidato receberá alternativa A, PPD, com validade de 12 meses. Alternativa B, CNH, com validade de 1 ano. Alternativa C, LADV, com validade de 12 meses. E alternativa D, PPD, com validade de 24 meses. Qual das alternativas será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão novamente. Após a aprovação no exame de direção veicular, o candidato receberá. A resposta correta é a letra A. Ele receberá a PPD com validade de 12 meses, tá bom? Vamos seguindo a próxima questão. Questão de número 8 diz o seguinte: o filtro de óleo lubrificante do motor tem a função alternativa A de tornar o óleo mais fino, alternativa B de reter as impurezas do óleo, alternativa C de tornar o óleo mais viscoso e alternativa D de manter o nível do óleo. Qual dessas alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vejamos a questão. O filtro de óleo lubrificante do motor tem a função. A resposta correta é a letra B de bola. Ele tem a função de reter as impurezas do óleo, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Vejamos agora o que diz a próxima questão. Questão de número 9. Identifique a placa abaixo. Observem a placa. Alternativa A, curva à esquerda. Alternativa B, vire à esquerda. Alternativa C, curva acentuada à esquerda. E alternativa D, curva em S à esquerda. Qual das alternativas correspondem com a placa ao lado, turma? Analisem. E vamos à questão. Identifique a placa abaixo. A resposta correta é a letra A, curva à esquerda, tá bom? Reparem que a curva faz um ângulo de 120 graus. Então, se a placa apresenta uma curva no ângulo de 120 graus, vocês vão entender que se trata de curva, seja para a esquerda ou para a direita, tá bom? Essa é a dica aí da questão para vocês. Vejamos agora o que diz a próxima questão. Questão de número 10 diz o seguinte:
as placas que indicam o sentido de circulação da via na qual o condutor pretende entrar ou cruzar são placas, alternativa A, educativas, alternativa B, de advertência, alternativa C, de orientação e alternativa D, de regulamentação. Qual será a resposta correta da questão? Analisem e vejamos a questão. As placas que indicam o sentido de circulação da via, certo? Na qual o condutor pretende entrar ou cruzar, são placas. A resposta correta é a letra D, de regulamentação, tá bom? Essa é a alternativa correta aí da questão. Então, a palavra-chave da questão é a placa sentido de circulação da via. Esse sentido de circulação da via representa uma placa de regulamentação, tá bom? Vejamos agora a próxima questão. Questão de número 11, turma, diz o seguinte: aos veículos reprovados na inspeção de segurança e na de emissão de gases poluentes e de ruídos será aplicada: alternativa A, multa, alternativa B, apreensão do veículo, alternativa C, recolhimento do veículo e alternativa D, medida administrativa de retenção. Qual das alternativas, turma, é a resposta correta da questão? Analisem e vamos à questão. Aos veículos reprovados na inspeção de segurança e na de emissão de gases poluentes e ruídos será aplicada. A resposta correta é a letra D. Será aplicada medida administrativa de retenção, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. E não se esqueçam que a apreensão do veículo apareceu lá na prova de vocês. Eliminem essa alternativa, tá bom? Vejamos agora o que diz a próxima questão. Questão de número 12, onde não existir sinalização indicadora, a velocidade de 30 km por hora é considerada a mínima numa via. Alternativa A, local. Alternativa B, arterial. Alternativa C, coletora. E alternativa D, via de trânsito rápido. Qual das alternativas será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão novamente. Onde não existir sinalização indicadora, a velocidade de 30 km por hora é considerada a mínima numa via arterial. Então, quem marcou a alternativa B como correta acertou a questão. Lembre-se que a velocidade máxima em uma via arterial será de 60 km por hora. Então, a mínima na via arterial será de 30 km por hora, como está aí na questão para vocês, tá bom? Vejamos agora o que diz a próxima questão. Questão de número 13. As infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro são de natureza. Alternativa A, grave e gravíssima, apenas. Alternativa B, irrelevante, relevante e grave. Alternativa B, gravíssima, grave, média e leve. E alternativa D, ruim, boa e punitiva. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem e observem a cada uma das alternativas. E vamos à questão. As infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro são de natureza. A resposta correta está na letra C de casa. Gravíssima, grave, média e leve, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Questão de número 14. O comportamento do condutor que torna o trânsito menos estressante em situações críticas é:
Alternativa A, o individualismo. Alternativa B, a intolerância. Alternativa C, o desrespeito às leis. E alternativa D, o controle emocional. Qual será a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos à questão: o comportamento do condutor que torna o trânsito menos estressante em situações críticas a resposta correta é a letra D de dado. É o controle emocional, tá bom? Essa é a alternativa correta da questão. Questão de número 15, turma, diz o seguinte: o distribuidor faz parte de qual sistema? Alternativa A, de elétrico. Alternativa B, de transmissão. Alternativa C, de arrefecimento. E alternativa D, de freio. Qual será a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão: o distribuidor faz parte de qual sistema? A resposta correta é a letra A, o sistema elétrico, tá bom? Essa é a resposta correta da questão. Questão de número 16 é o órgão normativo que possui câmaras temáticas. Alternativa A, DETRAN. Alternativa B, CETRAN. Alternativa C, CONTRAN. E alternativa D, CONTRANDIF. Qual das alternativas é a resposta correta da questão? Analisem. E vamos à questão novamente: é o órgão normativo que possui câmaras temáticas. A resposta correta é a letra C de casa, é o CONTRAN, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Vejamos agora o que diz a próxima questão. Questão de número 17. O candidato à habilitação deverá submeter-se aos exames. Alternativa A, médico e psicotécnico. Alternativa B, teórico-técnico. Alternativa C, de direção veicular. E alternativa D, todas acima. Qual dessas alternativas será a resposta correta da questão? Analisem. Vejamos a questão novamente. O candidato à habilitação deverá submeter-se aos exames. A resposta correta é a letra D, todas acima. São elas médico e psicotécnico, teórico-técnico e de direção veicular, tá bom? Lembrando a vocês que 90% das vezes essa alternativa, como a alternativa D, será a resposta correta da questão, tá bom? Vejamos agora o que diz a próxima questão. Questão de número 18, sobre a placa de advertência, marque a alternativa correta. Observem a placa. Alternativa A, cruzamento. Alternativa B, dê a preferência. Alternativa C, cruzamento de vias. E alternativa D, via lateral à esquerda. Observando a cada uma das alternativas, vejam qual delas correspondem com a placa ao lado. Analisem. E vamos lá, sobre a placa de advertência, marque a alternativa correta. A resposta correta da questão é a alternativa C, cruzamento de vias, tá bom? Essa é a resposta correta aí da questão. Vejamos agora a questão de número 19. Caminhonete e carro de mão são veículos quanto à espécie classificados como: alternativa A, misto. Alternativa B, de tração. Alternativa C, de passageiros. E alternativa D, de carga. Qual das alternativas é a resposta correta da questão, turma? Analisem. E vamos à questão: caminhonete e carro de mão são veículos quanto à espécie classificados como:
A resposta correta é a letra D de dado. São classificados como de carga. Essa é a resposta correta da questão, tá bom? Vejamos agora o que diz a próxima questão. Agora vejamos a questão de número 20. Não constitui medida básica para prestar assistência à vítima de acidente após ter sinalizado o local. Alternativa A, verificar primeiramente os sinais vitais. Alternativa B, determinar que o acidentado busque socorro. Alternativa C, assumir a situação. E a alternativa D, proteger o acidentado. Qual das alternativas é a resposta correta da questão, turma? Analisem. Vejamos a questão novamente. Não constitui medida básica para prestar assistência à vítima de acidente após ter sinalizado o local. A resposta correta, quem marcou a alternativa B, acertou a questão. É determinar que o acidentado busque socorro, tá? Essa é a resposta correta da questão. Então é isso aí, turma. Essas foram as nossas questões do vídeo de hoje para vocês. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like e deixem nos comentários quantas questões vocês conseguiram acertar. Para essa galera aí que já está com a sua prova teórica marcada, que Deus vos abençoe e que todos vocês possam vir a alcançar a tão esperada aprovação. Eu vou ficando por aqui, turma, e aguardo vocês para o próximo vídeo com mais questões da prova teórica do Detran aqui no canal. Um forte abraço e fiquem todos com Deus.